Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor de vocês de matemática, Aldenis Coriolano. Estamos aqui buscando novos recursos para que a gente possa dar continuidade a esse nosso ensino remoto nesse tempo de pandemia, que é esse ensino à distância. A gente sabe que a gente tem fé e esperança que logo todo esse tempo vai passar e logo a gente retornará às nossas atividades normais em sala de aula. Mas enquanto isso, hoje, para dar continuidade aos nossos estudos de matemática financeira, nós estudaremos juros compostos, né? A gente sabe, a gente já estudou, já deu início aos nossos estudos de matemática financeira pelo livro didático. Começamos a ver por porcentagem, em seguida trabalhamos juros simples. E agora vamos estudar juros compostos. Então veja aí na tela o conceito inicial de juros compostos. No regime de capitalização simples, o juro de cada período é calculado sempre com base no capital inicial. Então o juros simples é calculado sempre com base no capital inicial. Eu citei até várias vezes em sala de aula um exemplo. Quando a gente vai pagar um boleto, por exemplo, de um consórcio de uma moto, o valor da mensalidade, digamos que é R$300. Então, se eu passar do dia do vencimento, além de uma multa que eu sempre pago de R$1 ou R$2, eu pago 2% em cima do valor. Então, se R$300 é a mensalidade, se eu passar do dia do vencimento, eu vou pagar juros de 2% em cima do valor da mensalidade, que é R$300. Então, toda vez que eu tiver um regime de capitalização simples, no qual o juros de cada período é calculado sempre com base no capital inicial, eu tenho um regime de juros simples. No regime de capitalização composta, que é o que nós estamos iniciando nossos estudos agora, o juro de cada período é sempre calculado com base no saldo montante do início de cada período. Como o montante é igual a capital mais juros, então, na capitalização composta, os juros é calculado sobre o capital mais o juro de cada período. Vamos ver aqui o exemplo a seguir. Vamos ver aqui a diferença. Nos juros compostos, a quantia em dinheiro aplicada a juro composto cresce mais rapidamente do que quando aplicada a juros simples, uma vez que o cálculo do juro composto é feito exponencialmente em progressão geométrica ao longo do tempo de aplicação, enquanto que no juros simples o crescimento ocorre de uma forma que matematicamente chamamos linear. Vamos ver aqui a diferença dos dois, nesse exemplo a seguir. Veja aí na demonstração. Calcular um montante sobre um capital de R$10.000 aplicado a 10% ao mês por um período de 4 meses. Então, essa questão é uma questão de juros simples, tá certo? E nessa demonstração que eu vou mostrar a seguir, eu vou mostrar para vocês a diferença de um regime de capitalização a juros simples e um regime de capitalização a juros compostos. Você pode dar pausa aí no vídeo e resolver essa questão utilizando as fórmulas de juros simples já estudadas anteriormente. Dê pause aí na tela e resolva essa questão. Voltando aí à nossa questão, à nossa demonstração, para a gente ver a diferença de juros simples e juros compostos. Calcular um montante sobre um capital de R$10.000 aplicado a 10% ao mês por um período de 4 meses. Veja aqui nessa tabela quando o regime de capitalização é de juros simples. Veja o período, que é o mês, primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, o saldo de cada mês, os juros de cada mês e o montante de cada mês. Veja que no primeiro período eu tenho um saldo de R$10.000, que é o capital inicial. Então, se eu calcular 10% de R$10.000, eu vou ter um valor de R$1.000. Então, o montante no primeiro mês vai ser de R$11.000. No segundo mês, eu pego aqui o montante, que é R$11.000, e vou calcular 10% de R$10.000. Por que é de R$10.000? Porque no regime de juros simples, a porcentagem é calculada sempre em cima do capital inicial. E qual era o capital inicial? R$10.000. Então, 10% de 10.000, 1.000. No caso, 11.000 mais 1.000, 12.000. Ou seja, no regime de juros simples, eu sei que 10% de 10.000 é 1.000. Então, a cada mês vai aumentar 1.000. Não muda.
Então, no primeiro mês eu tinha 10 mil, aumentou 1.000, ficou 11 mil reais. No segundo mês eu tinha 11 mil reais, aumentou mais 1.000, ficou 12 mil reais. No terceiro mês eu tinha 12 mil, aumentou 1.000, ficou 13 mil reais. E no quarto mês eu tinha um saldo de 13 mil, com 1.000 reais a mais, fiquei com um montante de 14 mil. Veja que no regime de juros simples é fixo, é linear. Então, a porcentagem, os juros é em cima do capital inicial. E na tabela de juros compostos, veja aqui a diferença. Eu tenho o mesmo capital de 10 mil reais, a mesma porcentagem, juros de cada mês, que é 10%, e o montante. Veja aí no primeiro mês. Eu tenho um saldo de 10 mil. Calculando 10% de 10 mil, eu já sei 1.000. Então, somando 10 mil mais 1.000, 11 mil reais. Beleza. Segundo mês, eu pego o montante, 11 mil. Ao invés de calcular 10% do capital inicial, que era 10 mil, eu vou calcular agora no juro composto a porcentagem em cima do montante. Ou seja, qual é o montante no primeiro mês? 11 mil. Então, 10% de 11 mil, 1.100. Então, eu somando 11 mil reais mais 1.100 vai dar um total de 12.100. No terceiro mês, eu pego o montante de 12 mil, calculo 10% em cima do montante. 10% de 12.100, 1.210. Somando 12 mil mais 1.210, 13.310. No quarto mês, pega aqui o montante de 13.310, calcula 10% de 3.310, 1.331, somando 13.310 mais 1.331 dá 14.641. Viram aí que há uma diferença no regime de capitalização de juros simples e composto. No regime de capitalização de juros simples é linear, né? Aumenta 1.000 a cada mês. E no regime de capitalização a juros compostos, a porcentagem, os juros é calculado em cima do montante. Então é uma crescente, cresce em progressão geométrica, é exponencial. Ok? Então, para a gente dar continuidade aqui no nosso vídeo, a gente vai ver mais um pouco dos conceitos de juros simples. Aliás, juros compostos. Como calcular os juros compostos? Saber manipular a fórmula é fundamental para o estudo dos juros compostos. Como há 4 variáveis, montante, capital, taxa de juros e tempo, os problemas que envolvem esse tema podem dar o valor de 3 delas e sempre pedir o cálculo da 4ª variável, ou seja, numa questão pode estar dando o montante, o capital e a taxa de juros e pedir para calcular o tempo, por exemplo. Ou então, noutra questão, pode dar o valor do capital, taxa de juros e tempo e vai pedir o montante. Então, sempre vai dar 3 variáveis e pedir para calcular a 4ª, usando a mesma fórmula. Então, esses problemas que envolvem esse tema podem dar as 3 unidades, 3 variáveis e sempre pedir o cálculo da 4ª variável, podendo ser qualquer uma delas. Por isso, o domínio de equações é fundamental para a resolução de problemas que envolvem juros compostos. Vale ressaltar que, para calcular seus juros, é necessário conhecer o capital e o montante, pois os juros é dado pela diferença dos dois. Ou seja, lembrando aqui, para saber o valor dos juros, basta subtrair o montante menos o capital. Subtraindo o montante menos o capital, a gente encontra o valor dos juros. E como fazemos para encontrar o montante e juros? Veja o exemplo a seguir. Um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos, em função de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Então a gente tem que ter sempre o cuidado de identificar cada variável. O valor de R$ 1.400 é o quê? É o capital. 7%, o valor em porcentagem, geralmente é a taxa de juros. E a gente tem que ter cuidado se essa taxa está ao mês, ao ano ou ao dia, né? E essa taxa de juros ela tem que estar alinhada com o tempo. Veja que a taxa de juros aí é 7% ao ano e o tempo está sendo dado em 24 meses. Então, vamos ver a resolução. A gente vai anotar os dados. Então, capital, que é representado pela letra C, R$ 1.400. Taxa de juros, representada pela letra I, é 7% ao ano. E o tempo é igual a 24 meses. Então, nós vamos transformar, quando a gente for para aplicar a fórmula, a gente vai transformar esses 24 meses em anos, para ficar alinhado com a taxa de juros que está ao ano.
24 meses, eu pergunto a vocês, são quantos anos? Vocês vão me dizer, 2, professor. Um ano tem 12 meses, então 24 meses equivale a 2 anos. Então note que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes, mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, T, que é o tempo, é igual a 2 anos, e que a taxa precisa ser escrita na forma decimal. Sempre que tiver em porcentagem 7%, você tem que escrever a taxa em forma decimal, e que a taxa de juros é igual a 0,07. Então, aplicando a fórmula de juro composto. Essa é a fórmula de juro composto. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Esse T aí, pessoal, fica no expoente, tá certo? Lembre-se que os juros compostos é uma crescente exponencial. O tempo vai estar no expoente. Então, escrevendo abaixo, montante é igual, capital é 1.400, igual, capital é 1.400, que multiplica 1 mais a taxa de juros é 0,07 elevado ao tempo, que é 2, elevado ao quadrado. Montante M é igual, capital 1.400, vezes 1, aí você soma 1 mais 0,07 dá 1,07 e vai ficar elevado ao quadrado. Montante é igual, fazendo o cálculo na calculadora, 1,07 ao quadrado, você multiplica 1.400 vezes 1,1449. Multiplicando esses dois valores, o montante vai ser 1.602,86. Então, esse é o montante, R$ 1.602,86. Para encontrar os juros, temos que a gente aplica a fórmula. Juros é igual a montante menos capital. 1.602,86 menos 1.400 é 202,86. Então, o montante é esse valorzinho aqui, 1.602,86, e os juros é 202,86. Tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo, encontrando o tempo. Quanto tempo? Agora você pode voltar no exemplo anterior e ler novamente o enunciado, dar pause aí no seu celular e tentar responder, tá ok? Vamos aqui para o exemplo 2, para encontrar o tempo. Quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao ano leva para gerar um montante de R$ 1.996,50? Vamos ver a resolução. Como T é uma potência, encontraremos uma equação exponencial, que pode ser resolvida por fatoração ou, em muitos casos, só por logaritmo, que é um conteúdo que a gente precisa pesquisar, a gente nunca estudou. Como nem sempre trata-se de números inteiros, o recomendado para esses problemas é que se use calculadora científica. No caso de vestibulares e provas de concurso, o valor do logaritmo é dado na questão. Então, como a gente não estudou a questão de logaritmo, eu vou passar esse exemplo, a gente vai pular para um outro exemplo, encontrando a taxa de juros. Veja o exemplo para encontrar a taxa de juros. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juros de 352 em 2 anos? Vamos ver aqui a resolução. Ó. Dados, capital é igual a R$ 800, o tempo está sendo dado em anos, 2 anos, e os juros que ele deu também de R$ 352. Para encontrar a taxa, precisamos primeiro encontrar o montante. Então, vamos somar montante igual a capital mais juros. O montante é R$ 800, substitui. No caso, o capital é R$ 800, mais os juros, que é R$ 352, igual, vai dar um montante de R$ 1.152. Então, agora você pode continuar. Como eu já achei o valor do montante, agora eu posso aplicar essa formulazinha que nós utilizamos na questão anterior. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, para achar o valor da taxa de juros. Tá certo? Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Em forma percentual, podemos dizer também que a taxa de juros é igual a 20%. Então, vocês vão tentar responder essa questão e depois a gente dá continuidade. Conseguiram responder a questão? Então, vamos ver a diferença entre juros simples e juros compostos. O juros simples utiliza uma fórmula diferente da apresentada para os juros compostos. A fórmula de juros simples já estudada é essa.
juros é igual a capital vezes a taxa, que é I, vezes o tempo. A diferença entre o comportamento do juros simples e do juros compostos a curto prazo é bastante sutil, mas no decorrer do tempo os juros compostos são bem mais vantajosos, como a gente viu no início dessa aula. Então, espero eu ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês nessa aula que a gente viu de juros compostos e que posteriormente eu vou mandar para vocês uma atividade de juros compostos para vocês tentarem responder em casa e a gente faz a correção, ok, turma? Muito obrigado pela atenção e até